Visualize um universo onde o firmamento não é meramente uma cobertura celeste, mas o umbral para galáxias distantes. Uma esfera onde a espécie humana desvelou os enigmas cósmicos e soube canalizar essa energia infinda para florescer em uma civilização próspera. Não estamos falando de um devaneio inatingível, mas de uma realidade que transcende nossa capacidade de concepção. Estamos falando de sociedades nível 1, que extraem a potência intrínseca de sua terra natal, a conglomerados nível 7, regentes de um multiverso inexplorado com oportunidades incontáveis. Convidamos você a nos seguirem nesta incrível exploração dos níveis das civilizações universais. Fiquem conosco, temos certeza de que vocês irão ficar estarrecidos. E se afirmássemos que tal panorama pode se tornar tangível? Vamos começar falando sobre a escala de Kardashev, para que o assunto fique mais claro e palpável para seu entendimento. Numerosos acadêmicos conjecturam que existem entidades extraterrestres que já alcançaram estes ápices de desenvolvimento tecnológico. O marco inicial foi em 1964, quando o astrofísico russo Nikolai Kardashev delineou uma escala hierárquica que categoriza as civilizações em função de seu avanço tecnológico e consumo energético. Este índice, intitulado Escala de Kardashev, se estende do nível 1, simbolizando uma civilização que ainda não explorou totalmente as potencialidades de seu próprio globo, ao nível 3, uma civilização capaz de usufruir de uma energia universal. A simbiose entre poder energético e inovações tecnológicas configuram a espinha dorsal que sustenta o avanço das civilizações. À medida que um coletivo se depara com novas fontes energéticas, novas tecnologias emergem, possibilitando a exploração de ainda mais energia, originando um ciclo virtuoso de progresso autossustentável. É uma reflexão que instiga a humildade, reconhecer que mesmo com a infindável trajetória de inovações que ornamentam nossa história, ainda residimos no nível mais rudimentar da escala de Kardashev, ainda como um membro orgulhoso da civilização nível 0, ou melhor, 0,73. Tal estágio denota que ainda não atingimos o limiar necessário para canalizar toda a potência disponível em nossa Terra, tampouco estruturamos uma rede energética global e sustentável. Atualmente, nossa pontuação é de 0,73, marcada por um consumo energético médio de 18,4 terawatts, registrado no ano de 2018. O físico teórico americano Michio Kaku, nascido na Califórnia em 24 de janeiro de 1947, deduziu que elevando nosso índice de consumo energético em 3% ao ano, alcançaremos o patamar de uma civilização nível 1 entre 100 a 200 anos. Vamos agora te explicar as características de cada nível de civilização, teorizado por Michio Kaku. Uma civilização, nível 1, tem domínio completo sobre os recursos energéticos de seu planeta natal. Ela também se beneficia das riquezas e energias oriundas de uma estrela vizinha, explorando os fenômenos de fissão e fusão nuclear, além de recursos renováveis. Como elucidado por Michio Kaku, no seu livro Physics of the Future, essas civilizações do nível 1 são adeptas em canalizar a energia planetária, abarcando todos os raios solares que incidem em seu território, inclusive controlar fenômenos naturais, desde o curso dos vulcões até a engenharia climática, passando pela construção de megalópolis oceânicas. Sua maestria em manipular forças naturais é um testemunho sublime do que pode ser alcançado através da sinergia entre energia e tecnologia. Para que vocês entendam melhor, todo esse diálogo a respeito de civilizações de nível 1 pode nos conduzir a suposições de potencialidades magníficas, mas ainda assim, permanece em escala modesta quando contrapomos as habilidades com as quase míticas civilizações de nível 2. Você já se deparou com o termo esfera de Dyson? É nesse cenário que surge a representatividade das civilizações de nível 2. Tais agrupamentos têm o domínio para explorar a magnitude energética de uma estrela inteira através da implementação de uma esfera de Dyson circunjacente. Essa esfera, um conceito sublimemente audacioso, delineado pelo físico Freeman Dyson, representa uma casca esférica tecida ao redor de uma estrela, uma verdadeira armadilha para a colheita ininterrupta de energia. Essa energia, em turnos,
promete ser o alicerce energético para sustentar a tecnologia e a infraestrutura de civilizações evoluídas. Não obstante, a concretização de tal empreendimento arquitetônico sideral requisitaria uma quantidade astronômica de recursos e experiência técnica, algo que está além do nosso alcance contemporâneo. Contudo, a curiosidade se inflama com a emergência de descobertas fascinantes que sussurram sobre a plausibilidade de tais entidades superiores já estarem canalizando energia estelar. Um dos paradigmas que atraiu olhares intensos de aficionados por astronomia e do público em geral é a enigmática estrela Tebe. Situada a uma distância descomunal de 1470 anos-luz, em meio à constelação de Cygnos, este corpo celeste foi revelado ao cosmos humano pelo telescópio espacial Kepler, no ano de 2015. A estrela Tebe capturou imaginações devido à sua sequência luminosa irregular e misteriosa, apresentando oscilações de obscuridade que alcançavam uma diminuição de 20% em momentos não sequenciais, desafiando qualquer fenômeno natural pré-existente. Essas civilizações de nível 2 teriam a destreza de manusear a produção energética estelar, indo ao ponto de conceber gravidade artificial e até mesmo buracos negros manipuláveis. Sua expansão poderia alcançar a colonização de sistemas estelares inteiros, levando adiante sua proeza construtiva para erigir habitats em planetas e luas, moldando-os para serem o berço de novas gerações através da terraformação. Além disso, seu poder soberano sobre a manipulação orbital poderia se estender à criação de sistemas estelares projetados meticulosamente, uma demonstração de poder que beira a onipotência. De acordo com Kardashev, essas entidades civilizatórias transcendem nossa compreensão, operando em um nível de avanço que poderíamos apenas atribuir a entidades divinas. No vasto cosmos de possibilidades, apenas uma civilização de nível 3 poderia superar tal magnificência. Vale ressaltar que todas estas conjecturas se ancoram no reino da especulação, um território de maravilhas que continuamente desafiam nossa compreensão do possível, levando-nos sempre a questionar: o que mais poderia estar lá fora, nas profundezas inexploradas do cosmos? Visualize uma constelação imensurável onde cada corpo celeste tenha sido meticulosamente desmembrado para alimentar uma nuvem de Dyson pulsante, uma matriz colossal de células solares. Consegue conceber o patamar de onipotência que uma civilização desse calibre alcançaria? Eles se deslocariam ultrapassando a barreira da velocidade da luz, manejaríamos os campos gravitacionais e eletromagnéticos com um nível inédito e enigmático de tecnologia de propulsão, ainda oculta aos olhos da ciência moderna. Poderiam transitar entre os confins da galáxia em mera fração de dias, uma rapidez inimaginável para os padrões humanos. Um estudo erudito de 2015 postulava que a emergência de uma civilização dessa magnitude no cosmos onde habitamos é uma ocorrência de extrema raridade. Se existissem, trataríamos as galáxias como moradas triviais, utilizando planetas como mero percalço em sua rota inexplorada, detentores do poder de moldar o próprio éter do espaço-tempo, regendo o balé cósmico das estrelas ao seu bel prazer. Naturalmente, a percepção humana atual não consegue entender o que poderia surgir nesse apogeu civilizacional. Estimativas apontam para um marco distante de 1 milhão de anos até que a humanidade possa vislumbrar tal ascensão, supondo a preservação de nossa linhagem até lá. Diante dessa narrativa, emerge a figura imponente de Carter Chev, que ponderava sobre a existência de meras 3 categorias de civilizações. Mas poderia haver uma entidade ainda mais transcendental, uma civilização de nível 4? Nikolai Kardashev, em sua formulação original, delineou apenas 3 níveis civilizacionais, ancorando no preceito de que a energia de uma galáxia inteira seria suficiente para suprir qualquer forma de vida. Entretanto, pensadores audaciosos expandiram esse horizonte, concebendo civilizações que transcendem amplamente o nível 3, conforme veremos a seguir. O universo, com sua grandeza incomensurável, sugere potenciais astronômicos. Uma civilização nível 4, senhora de bilhões de galáxias, poderia manipular essa energia ao seu arbítrio, criando e desmantelando sistemas planetários com a destreza de um arquiteto cósmico, destruindo o que já não lhe serve mais. Naturalmente, para alcançar tal grau de soberania,
precisariam desvendar os segredos mais profundos da física, um campo que atualmente desafia nosso entendimento. No entanto, a mera contemplação dessa possibilidade é um testamento ao potencial ilimitado do universo e aos enigmas que nos aguardam em sua vastidão inexplorada. A saga não termina aqui. A noção de um multiverso não é recente e vem sendo objeto de reflexão de cientistas e filósofos há eras. Imagine, então, uma civilização que não apenas desvendou a existência de outras dimensões, mas também encontrou meios de extrair energia desses universos paralelos. Este esboço de uma entidade superior, manuseando o tecido mesmo da realidade, lança luz sobre a infinitude de possibilidades que o cosmos nos reserva, desafiando nossa imaginação e compreensão da natureza da existência. Uma entidade do nível 5 teria a competência para orquestrar a potência emergente de cosmos infindos. Governariam todas as dimensões veladas existentes, possuindo a destreza para transferir energia interuniversos. O deslocamento instantâneo e mesmo a translocação temporal tornar-se-iam episódios habituais para estes seres. Sim, embora pareça além da realidade concebível, uma entidade do nível 6 residiria além das amarras do espaço e do contínuo temporal, com o poder não apenas para originar universos e multiversos, mas também para aniquilá-los. Em um piscar de olhos, se ambicionássemos alcançar esta magnitude de avanço, os terráqueos teriam o domínio sobre absolutamente tudo, transcendendo a um estado quase divino. Em uma era futura remota, a raça humana teria alcançado o clímax da sua evolução, elevando-se ao nível 7, com tecnologia à sua disposição. Desvendariam os segredos mais profundos do cosmos, conquistando inclusive o segredo da imortalidade. Os integrantes da civilização Ômega, que também é a forma como nos referimos às civilizações nível 7, teriam a proficiência para utilizar tecnologia virtual e explorar diversas dimensões, graças à habilidade de manipular a curvatura do espaço-tempo a seu favor, conferindo-lhe uma certa conformidade. Um vácuo que mais tarde serviria de refúgio e lar para objetos transladados do universo já constituído. Contudo, o aspecto mais assombroso acerca desses universos paralelos residem na perspectiva de imortalidade. Teriam a faculdade de orquestrar cada partícula de cada ser naquela esfera, propiciando uma sobrevivência perpétua naquele recinto cósmico. No evento do desvanecimento daquele cosmos singular, teriam a opção de se relocarem para outro cosmos dentro do anterior, prosseguindo ad infinitum. Os habitantes da civilização Ômega assumiriam o timoneiro de seus próprios caminhos. Libertos das amarras temporais e espaciais, seriam transformados em entidades puramente energéticas, aptas a migrar entre dimensões de forma espontânea. A cada novo cosmos que descortinariam, elevariam o padrão do que hoje para nós é concebível, realizando proezas outrora vistas como quiméricas. Ponderar a existência milenar é, para uma considerável parcela dos seres humanos, um conceito mítico, irreal, possível apenas no campo da ficção científica. Todavia, seria possível estarmos incorrendo num erro astronômico? Existiria uma faceta mais profunda de nossa saga coletiva que ignoramos? Apesar das evidências tangíveis, persistimos na crença de nossa superioridade civilizacional. E se fôssemos somente herdeiros de uma linhagem longínqua de civilizações que se ergueram e sucumbiram ao longo de eras? E se nossa trajetória atual for apenas a repetição do ciclo de ascensão e queda, a aprendizagem proveniente dos erros e sucessos anteriores pode ressoar como ficção científica, mas a verdade permanece indefinida, imersa em um mar de incógnitas. Os indícios estão ali, aguardando a devida revelação e compilação em um mosaico de conhecimentos ancestrais. Só para termos uma visão mais clara e elucidativa para uma civilização do primeiro nível, o desafio ressoa no consumo exacerbado dos recursos planetários. A expansão energética desenfreada eleva o risco de exaurir as reservas vitais, catalisando crises devastadoras ou mesmo a extinção. No segundo nível, o alerta reside na finitude energética de seus sóis, demandando uma antecipação e busca por alternativas energéticas. Para os habitantes do terceiro nível, a ameaça é a eventual desintegração galáctica, o que requer uma vigilância contínua acerca da vitalidade universal a longo prazo. Em última análise,
Cada nível civilizacional encara desafios e ameaças distintos. Por meio da colaboração e da incessante busca pelo conhecimento profundo do cosmos, almejamos superar tais obstáculos, pavimentando um futuro auspicioso para toda a existência. O percurso que nos aguarda é intrincado e imprevisível. Contudo, armados de valentia, resiliência e um compromisso inabalável com o bem supremo, aspiramos a atingir patamares inéditos de evolução e entendimento. Reconhecemos a complexidade desse assunto e, para que não fique mais entrelaçado por conceitos desconhecidos e praticamente incompreensíveis, voltaremos a este tema brevemente. Dessa forma, chegamos ao final de mais um vídeo. Esperamos que tenham gostado e pedimos que não esqueçam de se inscreverem em nosso canal e deixarem seus comentários ou dúvidas sobre este assunto. Observem os cards sugeridos acima, com assuntos relacionados às mais recentes inovações tecnológicas e à exploração do nosso vasto universo. Agradecemos por terem assistido até o final. Nos encontramos no próximo Canal Tech Future News.